Gatoli e eu vou falar sobre os aspectos físicos e o desenvolvimento humano na região centro-oeste. Sobre os aspectos físicos na região, a gente pode abrigar o clima, o relevo e a vegetação. Sobre o clima, podemos encontrar, em maior parte, o clima tropical continental, onde as estações são bem definidas, com os invernos secos e verões quentes e chuvosos. O clima é equatorial, com chuvas extensas e bem distribuídas durante o ano todo por conta da floresta amazônica. O subtropical, com 4 estações bem definidas, e o tropical de altitudes, com temperaturas amenas em áreas de altas altitudes. No relevo da região, podemos encontrar planaltos, depressões e planícies. Os planaltos são áreas relativamente planas, localizadas em regiões de altas altitudes e são predominantes na região. Podemos destacar a Chapada dos Paricéis e a Chapada dos Guimarães no Mato Grosso e a Chapada dos Veadeiros em Goiás. Já as depressões na região é caracterizada por abrigar leitos de rios, como a Depressão do Aragaias. E planícies são áreas relativamente planas com altitudes de 0 a 200 metros. Na vegetação, podemos citar os biomas, que na região centro-oeste se encontram 3. Os cerrados, localizados no Tocantins, Minas Gerais e Maranhão, o Pantanal, no oeste do Mato Grosso do Sul, e o sudoeste do Mato Grosso, e a floresta amazônica no oeste e nordeste do Mato Grosso. Para o desenvolvimento humano, busquei analisar a qualidade de vida e a taxa de emprego na região. Para analisar a qualidade de vida na região, usei o dado da tipologia interurbana, que caracterizou as cidades com mais de 300 mil habitantes em 11 categorias, onde essas cidades precisam no mínimo fornecer coleta de lixo, saneamento básico, água potável e acesso à internet, por exemplo. E essas classificações são de A a D, que são ótimas condições, E a F, médias condições, e de G a K, que são péssimas condições. E 30% da região centro-oeste é considerado de ótimas e boas condições. Já a taxa de emprego na região, eu analisei os dados elaborados pelo Serviço Brasileiro de Apoio a Micros e Pequenas Empresas, onde os destaques foram na contratação nos setores agropecuários, onde 1,4 mil empregos foram gerados em Goiás, no Distrito Federal, e 5,4 mil empregos foram gerados no Mato Grosso do Sul. Olá, bom dia! Eu sou a Amanda, formada em História, e eu estudo especificamente a história do nosso país. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o desenvolvimento da região centro-oeste do nosso país. A região centro-oeste se localiza mais no interior do nosso território, por isso acabou sendo uma das últimas regiões a ser explorada pelos portugueses, por conta deles terem chego pelo litoral. Os primeiros registros históricos da exploração dessa região foram pelos bandeirantes que estavam em busca de minérios, como o ouro, por exemplo. Com a descoberta de minérios nessa região, acabou surgindo um interesse de exploração desse território. Então, aumentaram as explorações da região e começaram a surgir os centros urbanos, como Goiás e Cuiabá. Por se localizar perto do território de outros países vizinhos, Portugal começou a se preocupar com essa região porque ela tinha um poder econômico, querendo ou não, de exploração. Então, eles acabaram estabelecendo fronteiras e criando instalações militares nessa região. Com o início do século XX, a exploração da região acabou aumentando mais ainda, e assim acabaram surgindo novos centros urbanos de portes menores. E acabaram também surgindo linhas de tráfego, tanto de comunicação como de transporte, o que acabou facilitando a conexão dessa região do nosso país com outros estados, principalmente com São Paulo e Mato Grosso do Sul. Com o incentivo governamental, começaram a instalação de colônias de povoamento nessa região, por conta que ela acabou ficando uma região muito isolada do restante do nosso país. Então, acabou existindo incentivos governamentais com redução de impostos e com a criação de 2 cidades planejadas, que foram Goiânia e Brasília, que é onde fica a atual capital do nosso país. E, atualmente, o que movimenta a economia da região são atividades associadas ao agronegócio e que afeta diretamente com o desenvolvimento da região. Agora que já conhecemos um pouco sobre a história da região, vamos saber sobre como funcionam as indústrias dentro da região. Nas últimas 4 décadas, o Centro-Oeste tem sido uma das macro-regiões que mais contribuiu para o PIB nacional, por conta do processo de expansão da atividade econômica no país. Porém, anos antes, durante muitas décadas, a região do Centro-Oeste ela ficou voltada praticamente só para a produção de matéria-prima, o que acabou acarretando em quase nenhum tipo de investimento em infraestrutura e estratégias de incentivo
para a industrialização dos estados da região. Outro fator que atrasou bastante o desenvolvimento industrial da região foi a grande disponibilidade de terras, que acabou deixando ali na região uma concentração maior da indústria agro, né? Porém, na atualidade, o desenvolvimento da região vem aumentando por conta da mecanização do campo, que acaba exigindo uma infraestrutura e desenvolvimento maior na região. Outro fator que vem fazendo um aumento maior no desenvolvimento industrial da região é a prioridade do governo federal, que acaba criando políticas que atraem empresas, como, por exemplo, a redução de impostos e coisas nesse sentido. Bom, então é isso. Agora você conhece um pouco mais sobre a região Centro-Oeste, como aconteceu a sua colonização e como funciona a indústria, como a indústria se desenvolveu ali na região. Então é isso, até a próxima! O setor terciário da região Centro-Oeste. É um setor que vem se expandindo bastante nos últimos anos e é um setor muito importante para a região também. Ele se baseia principalmente ali no comércio das grandes cidades, né, da região, e no turismo também, que é muito importante a gente falar do turismo, porque não tem como falar do setor terciário sem comentar sobre o turismo, porque ele é muito forte nessa região, porque existem diversas cidades que são muito bonitas e são pontos turísticos muito legais de se visitar. Um belo exemplo é a cidade de Bonito. Ela fica no Mato Grosso do Sul e ela vive ganhando premiações. As últimas que ela ganhou foi como a cidade mais segura para se visitar, ganhou o selo internacional de cidade mais segura para se visitar, graças ao grande esforço que eles fizeram durante a pandemia de Covid-19 para evitar a contaminação ali na região. E também ganhou pela 16ª vez como o ponto ecoturístico mais bonito para se visitar também. Então, são premiações muito importantes e que trazem um grande prestígio para o turismo. Outro ponto turístico que acredito que todo mundo conheça, seja o Pantanal. Ele pega ali o Mato Grosso do Sul, um pedaço do Mato Grosso, da Bolívia, do Paraguai também. É um ponto turístico muito famoso e recentemente ganhou mais fama ainda, né, graças à novela Pantanal. Trouxe uma curiosidade para as pessoas de visitarem, de pesquisarem, conhecerem a área. Outra cidade que eu acho muito interessante a gente comentar é sobre Brasília. Ela, além de ser uma cidade muito bonita, a história dela também é muito interessante. Ela foi completamente projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, é um arquiteto muito famoso aqui no Brasil, e ela foi criada no governo do Juscelino Kubitschek, e ele teve essa ideia de criar uma cidade realmente para ser o centro político do Brasil, transferir a capital para essa região. Ele não poupou esforços financeiros para isso, porque tinha que ser uma cidade basicamente perfeita. Na época, na década de 60, 70, ele gastou R$1,5 milhão. Isso era muito dinheiro para a época. Hoje em dia também mas isso há um tempo atrás era muito mais dinheiro. Além de ter essa história muito interessante, é uma cidade que vale muito a pena conhecer. Ela tem a maior área histórica, a maior área tombada do mundo pela Unesco, se eu não me engano. E além das suas construções, dos seus prédios muito bonitos, projetados por arquitetos muito famosos, tem toda essa parte histórica e política também, que atrai turistas durante o ano. O agronegócio da região Centro-Oeste. É muito importante a gente comentar sobre o agronegócio dessa região, porque ele é importante tanto para o Centro-Oeste quanto para o Brasil inteiro. E além de ser importante, então, internamente, ele é importante externamente também, porque ele alimenta nós brasileiros, além de outros países. Então, ele é importante também economicamente para o Brasil inteiro. A agropecuária, ela é considerada como se fosse um termômetro dessa atividade econômica. E quando a gente fala sobre o Centro-Oeste, geralmente a gente se remete à soja. E isso não é à toa, a região é a maior produtora de soja do país. E além da soja, o gado de corte e o milho também são muito importantes para a economia da região Centro-Oeste. É muito interessante a gente falar sobre a produção de milho, porque recentemente, nos últimos anos, na verdade, está crescendo bastante a produção de etanol de milho. Os Estados Unidos são os maiores produtores de etanol de milho e o Brasil é o maior produtor de etanol da cana-de-açúcar.
Mas, com o passar dos anos, o Brasil também está produzindo bastante o etanol de milho, o que é muito interessante porque o milho ele consegue produzir muito mais etanol do que a cana-de-açúcar. Então é algo que vai ajudar bastante o Brasil futuramente. Eu sou a Raíssa Bellarmino, eu sou a Ministra de Desenvolvimento e Tecnologia do Centro-Oeste e hoje eu vou contar e explicar um pouco mais sobre o atual cenário deste meio dentro desta região. A respeito da esfera acadêmica, nós podemos citar um aumento de pesquisadores, de doutores, de instituições e de artigos científicos publicados. Então, podemos citar uma esfera acadêmica crescente, mas em contrapartida a isso, a questão de pesquisa e desenvolvimento nas empresas, de inovações dentro dos negócios, nos processos e nos produtos, ainda deixa a desejar. E diz respeito a várias iniciativas que ainda devem ser tomadas, então é um ponto a se melhorar ainda dentro dessa região. Outro ponto a se citar é a relação entre a agroindústria juntamente com a tecnologia e inovação. Então, como a maioria sabe, a principal atividade econômica desta região é o agronegócio, é a agroindústria. Então, com a aplicação da tecnologia e das inovações dentro deste campo, resulta em uma grande produção, do setor agrícola, o que faz com que o Centro-Oeste lidere a produção agrícola no país. E isso não aumenta só a rendibilidade, de produção, mas acaba melhorando a qualidade de vida dos agricultores, o que acaba chamando a atenção de muitos investidores. Falando também sobre essa aplicação de tecnologia dentro do Centro-Oeste, atualmente nós temos 6 parques científicos e tecnológicos, sendo um deles no Distrito Federal, 2 no Mato Grosso e 3 em Goiás. Então, eu tenho uma colinha aqui do lado dos parques que temos atualmente, sendo o Parque Científico e Tecnológico da UNB, que define-se como um ambiente capaz de promover inovações através de estabelecimentos de elos entre empresas inovadoras e pesquisadores das universidades. Então, esse é o único parque que temos no Distrito Federal e, por se situar nessa localização, ele acaba beneficiando também o país e o governo em si. Temos o Parque Tecnológico da Ubratec de Itubiara, que tem como foco principal empresas agroindústrias atuantes nas áreas de energia renováveis e produção de grãos de biomassa e de áreas afins, como as de tecnologias da informação, biotecnologia e indústrias criativas. O terceiro parque é o Parque Tecnológico e Instituto de Inovação Gintec, que visa criar oportunidades de negócios e fortalecer as vocações do povo goiano, e com intensificação de tecnologias para a economia digital. Por quarto, temos o Parque Tecnológico da Samambaia, que destinado ao fortalecimento da cultura empreendedora, do avanço científico, tecnológico e das inovações. Temos o Parque Tecnológico do Mato Grosso, que tem o objetivo de promover pesquisas e inovação nas áreas tecnológicas e de estimular a cooperação entre instituições de pesquisas, universidades e empresas. Temos também, por último, o Parque Tecnológico de Nova Mutum, Parque Tec, e que possui uma área total de 150 hectares, que compreende universidades, incubadoras, horta medicinal, auditório, laboratório de pesquisa e espaço para a realização de feiras tecnológicas. Este último parque, ele é o mais recente que temos, então ainda falta aplicar muita estrutura dentro dele para ele começar a realmente pôr em prática e esse processo de aplicação de estudo dessa tecnologia. Bom dia, meu nome é Victoria e eu sou engenheira florestal. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os problemas ambientais que cercam a região do Centro-Oeste. Inicialmente, a principal atividade econômica da região Centro-Oeste era a mineração, mas a partir da primeira metade do século passado, eles escolheram, através da agricultura e da pecuária, uma forma de favorecer a formação de uma estrutura fundiária. E por isso a agropecuária nessa região está sempre em constante mudança.
Outro fato importante é que a região do Centro-Oeste engloba muitas áreas ambientais importantes, assim como grandes biomas, como o Pantanal, o Cerrado e a Amazônia. O Pantanal é considerado a maior área úmida continental do planeta, e por isso a sua preservação é de extrema importância, já que contribui diretamente para os serviços ambientais. Sobre o Cerrado, é importante destacar que ele não está presente apenas na região Centro-Oeste. Outro fato importante é que ele abrange uma grande riqueza mineral. A Amazônia ocupa cerca de 50% do território nacional e, por isso, ela abrange grande parte da biodiversidade do Brasil. Nos últimos 60 anos, com a mudança da capital para Brasília e os novos projetos governamentais, o fluxo migratório para a região Centro-Oeste aumentou muito e, com isso, os problemas ambientais se tornaram mais intensos. Existem na região dois tipos básicos de agricultura. O primeiro são as de pequenas propriedades, que utilizam as lavouras tradicionais, o extrativismo e a pecuária leiteira, e as grandes propriedades, que utilizam da monocultura de grãos e da pecuária extensiva ou intensiva. Uma das principais consequências da utilização desse meio de produção é a degradação dos recursos hídricos, porque o uso inadequado e excessivo do solo potencializa os processos de erosão e assoreamento dos cursos da água. Outro exemplo é a irrigação por pivô central, que utiliza cerca de 1 litro por hectare irrigado. E também a utilização desse meio de irrigação faz com que ocorra uma grande discussão entre os meios que utilizam a água, como, por exemplo, a agricultura e a região urbana. Além disso, a introdução da produção em larga escala, além da pecuária, resultou na retirada da vegetação nativa, o que causou um grave desequilíbrio, como o aumento da emissão dos gases de efeito estufa, a redução da biodiversidade, a contaminação do ambiente por agroquímicos, compactação, erosão e perda da fertilidade do solo e a perda da quantidade e qualidade da água. A necessidade de expansão das terras, ou seja, do desmatamento das florestas para a atividade agropecuária, representa uma grande ameaça para os biomas. Então, dessa forma, é preciso que algumas medidas sejam tomadas para que esses riscos diminuam, como a melhor suplementação e cuidado do pasto. Isso é a Fazenda da Barra, no Mato Grosso do Sul. Essa fazenda escolheu uma forma diferente para manejar o gado, que é dividida em piquês. Os piquês nada mais são do que áreas delimitadas e funcionam da seguinte forma. Na fazenda existem vários piquês e os gados ficam neles, em um período de 1 a 2 semanas. Após esse tempo, eles vão para outro piquê, e assim o capim que eles consomem tem tempo de se regenerar. Dessa forma, a qualidade da pastagem melhora e o animal se alimenta melhor. Além disso, as cercas são elétricas, e essa eletricidade vem do sol, ou seja, além de boa para a terra, é sustentável. Outra forma de reverter esse cenário, que é recomendada por ecologistas, é a disponibilidade de terras para a agricultura familiar, que além de gerar mais mão de obra, é menos impactante para a natureza. Outra forma também é ocupar o campo com atividades menos agressivas, como a piscicultura. E outra forma também é a criação de animais, como jacarés, emas, etc. Também se recomenda a criação de novas ou maiores unidades de conservação do Centro-Oeste, para que todas essas áreas sejam sempre mantidas. A Constituição brasileira já considera como patrimônio nacional a Mata Atlântica, a Amazônia e o Pantanal, mas os ambientalistas recomendam que o Cerrado também seja incluído na lista.